A Escritura diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Consequência dessa colocação do reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais vai lhe ser acrescentado. Esse tudo mais quer dizer que você vai ter sucesso nas suas ações. Você vai ser vencedor. Então a proposta é: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, nós temos que colocar a presença de Deus em nossa vida em primeiro lugar. Isso não é colocação de religião. Quando você coloca uma religião em primeiro lugar, você está colocando um dominante que vai te dominar com a sua ideologia. Então você vai ser escravo desse dominante. Você vai se render à ideologia desse dominante. Religião é submissão a uma proposta, a uma ideologia. É diferente de buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar significa uma atitude pessoal. É você e seu Deus. Não tem ninguém como intermediário. Não existe religião te ligando a Deus. Se você colocar uma religião, aí você está colocando uma proposta ideológica para te guiar e você ser submissa a essa proposta. Então você não está sendo submisso a Deus, você está sendo submisso a uma proposta religiosa. E proposta religiosa são propostas feitas por homens ou um grupo de homens. Você está se subordinando a ideias de homens que têm ideias bonitas. Por isso que alguém disse: o inferno está cheio de homens de boas intenções. Homens que querem agradar a Deus. É a oferta de Caim. Caim quis agradar a Deus. Caim quis agradar a Deus. Mas o modo de Caim agradar a Deus não era o modo de Deus. Era o modo da proposta de Caim. Então Caim, como era um homem do campo, foi fazer uma oferta a Deus e ofertou dos melhores produtos do seu campo. Ele teve muito trabalho para escolher o melhor do seu campo. Mas não é por trabalho, por sacrifício, por obra de homem, por esforço de homem, por ideia de homens, que nós vamos a Deus. Nós só vamos a Deus dentro do projeto de Deus. Deus tem um projeto. Agora você tem que descobrir esse projeto. Ele está aonde? Nas Escrituras Sagradas. É você e Deus, através do projeto dele, mas que está dentro da Escritura Sagrada. Não tem religião. Se você se submete à religião, você vai se submeter logicamente a uma ideologia. Resultado, você vai ficar alienado de Deus e dos homens. E alguém vai te explorar. Porque alguém estará te conduzindo. Você será um ser conduzido. É como diz a parábola das virgens. Você será um ser iluminado pelo outro. Você terá luz, a sua candeia brilhará aqui na terra, mas com a luz do outro. 10 anos, 20 anos, 50, 60 anos, você sendo iluminado pelo outro. Resultado, você não vai encontrar o caminho da porta aberta da eternidade para o céu. Porque quando for dito o noivo chegou,
a sua lâmpada estará apagada. Você não lidou com o óleo, você não lidou com o Espírito Santo. Você não foi iluminada pelo Espírito Santo, você não conhece o óleo. Você foi iluminado, sim, pelo seu mentor, pelo seu pastor, pelo seu sacerdote, pela luz do outro. Mas quando aquela voz for dita, o noivo chegou, você estará sem luz. O seu mentor já foi para o céu, ele foi iluminado. Ele sabia lidar com o óleo. Agora você ficou sem mentor. Você não tem como fazer a sua lâmpada brilhar. Aí você vai pedir para o outro, me dá um pouco do seu óleo. O outro não tem como dar. Este óleo é inato. Fica com cada pessoa, é intrínseco. É o relacionamento pessoal com Deus consciente dentro das Escrituras Sagradas. É você e seu Deus. O seu caso não é com religião. Entra no teu quarto e vai lá, conversa com Deus. Jesus Cristo disse isso. É você e seu Deus. É você e a palavra de Deus. Isso não é religião. Esse ensinamento não é religião. É um contato pessoal com Deus. É você e seu Deus. É este o sistema que Deus quer. Deus propõe relacionar-se com o indivíduo. Mas nessa época de igrejismo, a ênfase é na plateia. Tem que ter plateia. E um deve ser aplaudido. O que fala. O falante, o orador é aplaudido. O outro é o que aplaude. É o que elogia, diz, olha, hoje eu dou 10 para você, muito bem. O seu sermão foi ótimo, a sua homilha foi maravilhosa. Nota 10, nota 10. Ele só dá nota 10. Foi ótima hoje, eu gostei. É o iluminado. Pobre iluminado. Você está vivendo da luz do outro. Deus não quer, isso é religião. Deus quer que você se relacione com Ele. Aí está o relacionamento real. Você e Deus. Deus trata com o indivíduo. Mas a ideia igrejística diz que Deus trata com a plateia. Plateia é bom para aquele que lidera. Ele vai pegar o seu dízimo, a sua oferta, vai ficar ricão, vai ter um bom salário. Então ele vai, lógico, nutrir plateia, igreja. Vai encher o bolso dele. Mas Deus não é isso. Jesus Cristo não ensina isso. Se você quer herdar o reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É uma atitude individual. Você, com quem? Com a palavra e com o Espírito Santo. Você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Veja o que é relacionamento com Deus dentro da linha de Jesus Cristo. Ele disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Palavra de Jesus Cristo. Mas se você quer entrar nesse reino de Deus, não é uma atitude coletiva, classista, igrejeira, denominacionalista ou tradicionalista. Não. Você e seu Deus. É uma atitude individual. Você tem que nascer de novo para você participar do reino de Deus. Este reino de Deus que Jesus Cristo pregou. Ele veio pregando o reino de Deus, que o reino de Deus é chegado. E quem vai ocupar o reino de Deus? O indivíduo. É o indivíduo que tem que nascer de novo. Quem nasce de novo é o indivíduo. Deus salva indivíduo. Por isso que Jesus falou, você quer ocupar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. O indivíduo. Você que está aí do outro lado e eu aqui. Nós temos que nascer de novo.
Mas qual a maneira que temos que nascer de novo? Nicodemos não sabia o modo pelo qual ele devia nascer de novo. Na sua cabeça ele cogitou: e será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, Jesus Cristo falou, não é isso, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e das revelações do Espírito. Você tem que sair desse seu igrejismo, Nicodemos. Isso não vai te conduzir para o céu. Você seguir a tradição dos anciãos, essa tradição liderada pelos fariseus, você não vai herdar o reino de Deus. Essa é a certeza, Nicodemos. É isso que eu estou te dizendo. Eu sei o que digo, eu vim do alto, Nicodemos. O processo para entrar no reino de Deus é individual, Nicodemos. É pessoal. É uma opção sua. Não é você ficar em igrejismo, denominacionalismo e tradições de homens que vai te levar para o reino de Deus, mas é uma atitude pessoal, individual. É isso, Nicodemos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Temos que ver o Evangelho, que a salvação é um ato, uma decisão pessoal, individual. É você e seu Deus. Não tem nada de religião. Você simplesmente tem que ter a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Se tirar a Escritura Sagrada, se você ficar em livros de homens, em direções de homens, você estará perdido. Você estará alienado de Deus, separado de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. São palavras de Jesus Cristo. O resto é resto. Os igrejeiros se apoiam nas palavras de Paulo. Ele tem uma palavra lá, onde ele configura a constituição da igreja. Apóstolos, profetas, pastores, é a liderança. Ele constitui um corpo ideológico, uma superestrutura, a ideologia. Mas isso é Paulo que constrói a ideologia. Mas Paulo fez o fundamento. Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Mas os igrejeiros pegam só a parte ideológica, a superestrutura, a elite. Jesus diz que não trabalha com estrutura. Jesus já diz bem claro: se você quer dar o reino de Deus, é o céu. Se você quer ir para o céu, em termos atuais, para que o povo entenda, você tem que nascer das Escrituras Sagradas. E isto é uma atitude pessoal, não é coletiva, não é igrejeira, não é denominacionalista, não é tradicionalista. Nicodemos, você tem que nascer da leitura das Escrituras Sagradas. Você tem que manusear a Escritura Sagrada. E não se precipite no manuseio das Escrituras Sagradas. Não é de noite que você vai tomar a estatura de Cristo, mas é de revelação em revelação, de entendimento em entendimento. Até um dia você está na estatura de Cristo. É um processo. O cristão é gerado num processo de conhecimento individual, pessoal, relacionamento com Deus. Você tem que ir à presença de Deus todo dia. E Jesus disse: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. É essa atitude do cristão. Ele, pessoa, tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida. E todas as demais coisas, o que vai suprir a sua necessidade, Deus promete suprir. É um problema de Deus. Deixa na mão dele. Tu falaste que tu me supre, eu vou te pôr em primeiro lugar. Agora, a maneira de você pôr Deus em primeiro lugar é você ler a Escritura Sagrada. E ser iluminado pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse: vocês não irão ficar órfãos. Vocês não irão ficar órfãos. Eu enviarei, pedirei ao Pai, Ele vai enviar a promessa, o Espírito Santo. Este vos guiará em toda a verdade.
Verdade é o conhecimento das direções de Deus. E somente o Espírito Santo pode nos dirigir, pois Ele é quem nos convence. O mundo tem que ser convencido, mas não é pela nossa força, pelos nossos gritos, para a nossa glória. Quem convence o mundo do juízo, da justiça e do pecado é justamente o Espírito Santo. É tarefa dele. A gente simplesmente coloca o que ele põe no nosso coração, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é uma grande tônica. Os filhos de Deus não são dirigidos por religião, por denominação, por tradição. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas igreja aqui é no sentido de Paulo agora. Ele, vocês são uma igreja. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos o Shekinah, o templo de Deus, o lugar onde atualmente Deus habita. Por isso nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito de Deus. Com isso, nós teremos a base para nos conduzir nas circunstâncias desse mundo. Não somos dirigidos por religiões, por tradições. Se nós nos entregarmos a religiões, estamos nos entregando ao cativeiro de homens. Seremos cativos a ideologias de homens e grupos de homens que vão liderar nossa consciência. E aí nos separamos de Deus. Estamos erguendo torres de Babéis. Que quer se erguer às estrelas, quer chegar a Deus com boas intenções, boas ideias, mas são torres de Babéis. Resultado, jamais chegarão a Deus. Por religião, nós não chegaremos a Deus. Vamos chegar a Deus numa atitude individual, lendo as Escrituras Sagradas. Pois o Espírito Santo é aquele que vai nos orientar. Muita gente diz que a Escritura é difícil e daí você precisa de intérprete. Mentira! O seu intérprete, mestre, professor é o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, você não vai ficar órfão. Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Por pastores, por sacerdotes, por mentores? Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vamos pôr isso na cabeça. Isso não é religião. Isso é um contato pessoal com Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus. Temos que confiar nele. Isso é fé. E essa fé vence o mundo, diz João. E Paulo diz, eu sou mais que vencedor, porque ele tem essa fé em Deus. E mesmo passando por tribulações, sendo seguido pelos judeus, o apóstolo Paulo seguia dizendo, eu sou mais que vencedor. Pois ele tinha a fé que vence o mundo, a nossa fé. Aquela que se vincula não com religião, mas com uma experiência pessoal com Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É a prioridade de Jesus Cristo. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa fé. É uma boa nova, né? Isso não é religião. É uma busca pessoal. Você e Deus e as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo sendo seu mestre, seu guia, seu professor. Ele é aquele que nos conduz em toda a verdade. E a unção dele é verdadeira. É uma boa nova, né? Vamos por quê? Em lugar a Deus.